nosso maior patrimônio é a poesia, essa poesia andarilha que circunda pelo mundo e nos traz as vozes dos mouros, os passos dos bluesmans. Aqui no Nordeste, os violeiros, os declamadores, os emboladores, a nossa poesia popular nordestina. E quando estamos diante de um poeta, nossa maior reverência e permitimos que ele se apresente. Senhoras e senhores, com vocês, Hiponax Vila Nova. Antes de ser brasileiro, eu sou um cabra da peste e não troco o meu Nordeste por montanhas de dinheiro. Meu herói é um vaqueiro, meu artista, um cantador. Sivuca, meu tocador, e Padre-Inciso, meu escudo, eu sou, acima de tudo, nordestino, sim senhor. Hiponax, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é muito bom saber que a genética poética habitou a sua casa. Você é filho de um dos maiores poetas repentistas do Brasil, Ivanildo Vila Nova. Quando foi que você se deu conta de que seu universo era a poesia, tendo um grande referencial como seu pai? Eu acredito que já depois dos 10, 11 anos. Deixa eu explicar isso aí. Porque ali eu passei a notar que meu pai não era somente de casa, né? Era do mundo. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão vibrar imensamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então, eu cresci num ambiente poético. Meu pai já tinha um nome na cantoria. Voltando, eu acredito que já na barriga da minha mãe, ouvi muitas vezes ele afinando a viola. Então, cresci num ambiente propenso à cantoria, à poesia. Nasci em Cajazeiras. Me trouxeram para Campina Grande em 71. Com um ano, né? Um ano, então lá em casa nós tínhamos um QG da cantoria, né? Alguns programas de rádio aqui em Campina Grande. Então, quando alguém vinha de fora, ou participar de um festival, ou participar de um programa de rádio, ia lá para casa, né? Então, a conversa era a poesia, era a cantoria. Então, não tinha como fugir. Aí passei a ter noção do tamanho de Vila Nova quando você vai tendo 10, 11 anos, vendo LPs, o povo comentando, eu digo, caramba, meu pai é alguém famoso e não é só meu pai, é uma estrela da cantoria, né? Então tem essas passagens. Na barriga, ali no colo, certamente ele já deve ter feito verso para mim, quando estava me colocando para dormir, convivendo com os cantadores. Então, fugir não seria interessante, então o certo seria viver no meio da cantoria. Ao contrário do que se pensa, Hiponax não é um violeiro como o pai. Hiponax optou pela declamação. Qual foi o grande divisor de águas nessa história? A separação dos meus pais. Tanto para carimbar a minha decisão de não ser repentista, quanto para nortear a minha vida ali durante 5, 6 anos para fora desse universo, né? Eu me casei muito novo, meus pais separaram em 85, então em 88 eu já com 18 anos estava casado, né? Então faltou muito essa questão do peso, da orientação e tudo mais. Eu fui me virar sozinho. Então sozinho, você na adolescência, com 17, 18 anos, você fica mais propenso a sucumbir aos amores, né? Então, e a poesia era sempre... talvez tenha, eu não vou dizer atrapalhado, né? Minha pretensão de ser repentista, que eu não estava muito seguro de ser repentista. Talvez, se eu tivesse permanecido naquele universo ali o tempo todo, com 15, 16 anos, é uma idade onde você jovem inicia na cantoria. Nós temos isso como referência dos grandes poetas, né? Então possa ser que o destino tenha conspirado nesse sentido. Mas mesmo antes disso, com 13, 14 anos, antes da separação dos meus pais, eu já
admirava Zé Laurentino, que era poeta declamador, dizia, rapaz, eu não vou ter capacidade de fazer o que meu pai faz, não, eu vou entrar no outro meio, né? Então foi isso que aconteceu. O divisor de águas da minha vida, tanto para definir de vez a parte da declamação, quanto para fugir um pouquinho daquele universo, foi em 85, quando meus pais resolveram se separar. Quando se fala em poesia popular nordestina, e nós estávamos falando agora há pouco nos bastidores, que às vezes eu acho que é um termo que limita muito para a essência sem fronteiras da nossa cultura. É uma cultura que ela é muito vasta e nada que coloque moldura, né, ao meu olhar, ela é válida diante da dimensão que é a cultura popular nordestina. Hiponax, existem grandes diferenças, existem elos comuns entre cordel, cantoria de viola, embolada, declamação. Sim. Dá para separar as coisas no balaio? Primeira questão do popular, a gente tem que rever tudo isso, né? Eu acho que essa questão é muito usado o popular como pejorativo no país. Eu acho que o luxo é o popular. O repente é algo de luxo, né? Esse ambiente que a gente está aqui é algo luxuoso, não pela estrutura, mas pela história, né? Então, primeiro tem que se rever esse conceito popular. Existe uma diferença gritante. O cordel ele é a cantoria escrita, digamos assim, e foi, pelo menos no início. Hoje, com o cordel informativo, quase deixando de lado o cordel narrativo, a preocupação não é tanta, mas a embolada, ela não tem muita obediência às regras da cantoria, que é a referência, para mim, a referência poética é a cantoria, é o repentista, né? Então, o embolador utiliza o pandeiro, é uma diferença, e não tem que obedecer às regras. Ele pode rimar Ceará com chegar, né? Colher com café. Na cantoria isso não é permitido. O cordelista, de primeira, o bom cordelista, o cuidadoso, ele segue uma linha muito parecida com a da cantoria. Rima, métrica, oração, vocabulário, tá? E a poesia declamada é algo mais decorado. Então, eu decoro meus versos para declamar. Escrevo meus versos e declamo. Até os versos que eu decoro de outros cantadores para apresentar nas minhas apresentações, eu já ouvi antes, eu já memorizei. Não me faça propaganda de forró estilizado. Eu só gosto de chachado, shot, baião e ciranda. Esse negócio de banda, acerola com capim, tripa seca com pudim, é tudo uma coisa só. E esse tipo de forró ouça bem longe de mim. Se você me oferecer um queijo assado na brasa, galinha torrada em casa, isso vai me apetecer. Só não me mande comer espaguete, talharim, rocambole, nem quindim ou um escargot liguento. Esse tipo de alimento coma bem longe de mim. Se o assunto é cantoria, lembre de Vila e Raulino, Zé Cardoso, Zé Galdino e Caetano que tanto cria. Não pense que a poesia só brota em Itapetim. Existe um rio sem fim, onde o repente transborda, mas se você não concorda, fique bem longe de mim. Eu faço verso de improviso sem viola? Faço. Se a gente for para uma apresentação com Vila Nova, como já fiz, ele com a viola e eu sem, é diferente. Participei de rodas de glosas, ali você dá o tema na hora e você vai improvisar sem a viola, é diferente. Mas normalmente o declamador declama algo que ele já escreveu ou decorou. Um causo que ele adaptou para a poesia ou versos de outros cantadores. Então tem uma diferença gritante. Se eu, porventura, lhe pedir ou para o improviso ou na busca da sua memória, o que eu quero é destacar para os nossos internautas que você tem uma memória ímpar. Qualquer poesia onde a palavra conviver esteja presente, é possível elaborar um improviso ou você vai no seu baú de memórias? Meu baú de memórias ele tem uns compartimentos assim, né? Quando vamos lá, eu me preparei para declamar, para viver da declamação, porque é um universo vantajoso. Eu amo o que faço e preciso do que faço, certo? Então eu junto o amor, a poesia e a precisão. Eu preciso trabalhar. Minha renda vem unicamente da poesia, seja através do meu programa de rádio, seja das minhas promoções ou apresentações. Então, para fazer o mesmo, declamando e dizendo verso de um ou de outro, eu disse, não, eu vou memorizar o maior número possível de estrofes, de vários cantadores, vivos ou não, para que em determinado momento do meu show,
a pessoa escolhe uma letra do alfabeto, e aí agora a palavra já é mais complicado. De repente eu digo estrofes aqui e vai ter. Mas assim, por exemplo, eu convivi com meu pai. E até para citar essa questão da referência, meu pai, além de prover o meu pão de cada dia, custear os meus estudos, garantir a moradia, é a maior referência para a minha poesia. Um estrofe que eu estou fazendo agora aqui, né? Não citei conviver, mas citei, de certa forma, o convívio que tivemos, a convivência, né? Eu estava abordando, assim, uma determinada palavra, então posso até que eu vá puxar pela memória e ache, né? Mas quando você diz, um verso tal cantador, aí meu HD já está mais preparado para isso, né? Você lembra, ou pelo menos carrega na sua memória, dos versos decorados? Qual o que mais lhe emociona? Ou, se eu passar por aqui, mexe com a alma do poeta Ponax? Rapaz, são tantas miscelâneas. Alguma de Zé Laurentino? Zé Laurentino, eu fiz um trabalho para Zé Laurentino. Para mim, dos mais belos trabalhos que eu fiz, tem toda uma emoção diferente, porque Zé Laurentino morou lá em casa. Zé Laurentino foi a minha referência como declamador e apresentador. Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, para eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade para comprar umas besteiras, café, açúcar, uns balaios e um resto de picuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui no jumento, quando eu voltei fui de pés. E foi o maior sofrimento, pois de légua é umas 10, da cidade lá em casa, o sol quente feito brasa, o vento sem dar açoite, e eu naquela travessia conheci logo que ia chegar a boca da noite. Até então tínhamos alguém somente apresentando ou alguém convidado para declamar, ele uniu essas coisas, é o que eu faço hoje. Então quando alguém me convida para apresentar um festival, ele não precisa da outra atração, que é o declamador da noite, porque eu declamo e apresento. Ele não precisa de alguém que faça um material para que os cantadores cantem, eu faço isso também. Então contrata 3 em 1, né? Muitas vezes pelo preço de 1, né? Essa questão tem que discutir ainda. Então, o Zé Laurentino eu parei para escrever, e aí não aquele, voltando ao termo popular, não o folclore, o mote é esse, Zé Laurentino é folclore da cidade de Campinas. Não o folclore pejorativo. Ah, fulano vive na rua bêbado. Não é isso, né? Então, não eu fiz para ele, talvez o mais extenso e para mim o mais bonito. Foram 12 estrofes, eu não vou lembrar de todas, mas no livro dele tem lá, logo no começo. Zé Laurentino é folclore da cidade de Campinas. Eu fiz 12 estrofes, contei a história dele todinha. E tem o verso final que eu acho que é esse. Não lhe chamo de escritor, deste termo me esquivo, também não acho atrativo lhe chamar declamador. Você é um sonhador, a sua mente uma mina, e depois que você assina, não sai um verso que gore. Zé Laurentino é folclore da cidade de Campinas. Tem outro que eu lembro também que diz assim: espero que a sua mão a caneta nunca solte, e sua mente se revolte e libere toda emoção. E que seu nobre coração, que com repente combina, se conserve qual platina, jamais se deteriore. Zé Laurentino é folclore da cidade de Campinas. Então tem todo um peso aí. E o verso, que é a cara do meu pai, que é a minha maior referência, esse eu gosto de dizer muito porque é ele. E ele se diz parecido comigo, ou que eu pareço com ele, né? Eu acho que eu sou mais bruto, mais ignorante do que meu pai. Mas esse verso dele talvez nossa cara. Para conhecer meus acenos, eu não vejo quem se gabe. A minha mulher não sabe, os meus sogros muito menos. Os meus meninos pequenos não conhecem o gênio meu. Minha mãe nunca entendeu, meu pai nunca decifrou. Sou eu quem sabe quem sou, e quem sabe quem sou eu. Ivanildo Villanova. Eu acho que Freud amaria ter ouvido isso. Fala muito da psique humana. Mas, você, Ponax, é um desses referenciais no que se refere a trazer a cultura popular nordestina da zona rural, muitas vezes restrita a N dificuldades. E você é uma dessas pontes que popularizou e populariza a poesia popular nordestina através dos encontros de violeiros, declamadores. Você se chateia se eu lhe chamar de promoter da nossa poesia popular? Não, é comum hoje isso. É legal, você vê espaço ou ainda tem resistência na divulgação desses encontros? Existe.
menos do que há 20, 30 anos menos, mas existe, né? E a minha causa é essa. Você sintetizou tudo aí. Eu procuro levar o que há de melhor para um maior número de pessoas, né? Então, a minha causa, o dinheiro é importante? É. Mas se fosse somente pelo dinheiro, eu não estaria promovendo o tanto que estou. Eu procuro levar a cantoria do mesmo nível que eu levo para o Teatro Municipal, fazendo um show, o Oscar da Cantoria, como aconteceu sábado, no Estado Contestado, para Pocinhos, para Queimadas. As pessoas muitas vezes não entendem que não existe um empresário por trás ali. Existe alguém que quer que a cantoria caminhe, porque depende dela. Quanto mais tivermos cantorias, apresentações, festivais, eu vou estar trabalhando. Então, Ribamildo disse, Ponax, eu quero trazer uma cantoria, uma dupla boa aqui para meu sítio. Mas eu não tenho condição. Eu liguei para fulano de tal e ele disse que o cachê dele no sábado dele é de R$2.000. A dupla 4.000. Não tenho condições. Se fosse pelo menos 2.500 ou 3, eu ia juntar os amigos e eu levo. Então eu sou empresário ao contrário. Por quê? Fulano de tal, tem uma cantoria sábado na fazenda de Ribamildo. O cachê lá é 3.000. É no sábado, tá? Na sexta-feira eu fechei uma baionada aqui perto de Campina Grande, no outro setor. Então já tem mais 500 para cada um. E na quinta também fechei outra. Pronto. Uma turnê. Exatamente. Maravilha. Então eu estou levando. Hoje tem cantorias contratadas, por exemplo, nas porteiras em São Domingos do Cariri, que antigamente era impossível. No Manuel de Souza, em Soledade. Isso é real mesmo, né? Então são cantorias contratadas, que é muito comum no Ceará. O Ceará sempre saiu na frente disso, grandes cantorias contratadas. Não um festival, uma cantoria mesmo, com 780 pessoas. E o promovente ganhando dinheiro. Essa é a diferença, né? Porque ele leva os cantadores pagando o que os cantadores pedem, mas ele vende ali, como se fosse um festival, ganha o dele e paga bem os cantadores. Aqui não é possível, eu só consigo juntar muita gente num festival. Mas eu continuo levando as cantorias para os rincões. Tá entendendo? Então, sendo essa ponte. Geralmente em lugares que não se fazia. O povo tinha que vir para Campina Grande acompanhar os festivais. A gente já faz festival em cidade pequena. É o que me reporta a ideia daquilo que nós falamos no início, na poesia, ela é andarilha. E se tem bússolas como você, exatamente, vai longe. Exatamente. Então, Agora, e eu não sou imediatista, né? Você sabe trabalhar... Eu vivo da profissão com tranquilidade, sustento meus filhos e vivo um padrão bom. Por isso. Porque, caramba, eu tenho que fazer esse festival e eu tenho que ganhar aqui só nele 40, 50 mil e pronto. Depois que se dane. Não quero saber do depois. O som é quanto? É 3 mil? Eu vou botar um de 1.000. Eu quero ganhar nesse o máximo. Não. Eu tenho que levar o maior número possível de pessoas, botar o som melhor ainda, para que o patrocinador patrocine o próximo. É cultura, é aquilo que vai ficando enraizado. Exatamente. Ponax, como anda a renovação dos poetas nordestinos, seja na cantoria, na declamação, porque o tempo ele é severo. Mas como é que você vê essa renovação desses jovens poetas? Nós temos renovação nos segmentos que você citou agora há pouco, praticamente em todos. É menor na embolada, mas tem, pouquinho. Renovação, mas tem. A poesia declamada do lado das mulheres está muito forte. Nunca tivemos tantas declamadoras. E isso muito por conta das redes sociais. Então hoje você tem aí um nicho com 30, 40 grandes declamadoras. Dá para fazer vários festivais. A viola com as mulheres também renovou, pouco, mas renovou. Eu faço o Festival das Mulheres, todo ano. Vou fazer o 4º agora em março. Dá para fazer um festival com 5 duplas. Tem uma com 22, que é a Fabiana Ribeiro, e tem a mais experiente, que é a Maria da Soledade, com 80. Tá tranquilo. Mas já tem Yasmin do Ceará com 12. E a irmã de Fabiana com 18. Então a gente tem aí mais algum tempo. Para os homens, os meninos estão bem. Eu faço o Fenogé também. Meu pai já fez aqui em Campina Grande nos anos 70 e 80 a Noite das Revelações. E deu certo, porque... O Fenogé é o festival... Vou dizer, Festival da Nova Geração do Repente. Pensado no que meu pai fez aqui nos anos 70 e 80. Em 78 ele já fez em Campina Grande a Noite das Revelações, que revelou somente Raimundo Caetano, Antônio Lisboa, os caras estão aí com tudo, estão no topo. Ou seja, foi fundamental.
O Fenogé apresentou para o mundo Felipe Pereira, que já canta com os veteranos, Jefferson Silva, Jairo Silva, André Santos. Então tem um cast aí de 10, 12 poetas com 25, 26, 27, 28. Para substituir Vila Nova, Sebastião Dias, Geraldo Amâncio, Moacir, Sebastião da Silva. E eu vou fazer uma ponte entre as redes sociais e a memória. Muito do que nós falamos aqui em Zé Laurentino, e para que você que não conhece, acessa o YouTube e o recorte de preservação desta memória lá está. Hiponax, você é um declamador de vanguarda, porque você também utiliza das redes sociais e todo dia posta poesia. Qual a importância dessas ferramentas para o seu trabalho? Primeiro achou-se que seria o fim da cantoria, né? Mas pelo contrário. Hoje, blogs, sites, tudo com cantoria, com poesia. O card do cantador, o cartaz do cantador virou o card, né, das redes sociais, né? Então você divulga pelas redes sociais. Fulano de tal, você está no festival aqui de Patos, manda uma foto sua. Só é possível pelas redes sociais. Preciso agora para montar o cartaz do evento, o card do evento. Então, uma ferramenta fundamental. Diminuir a distância entre os mais novos e os veteranos, porque, por exemplo, Ivanildo, há algum tempo, quando iria cantar em Juazeirinho, ele leu toda a história de Juazeirinho, estava com ela na cabeça. O cantador que iria enfrentá-lo não tinha, digamos, toda essa bagagem, né? Se não fosse tão cuidadoso, então ele iria sofrer. Hoje não, ele chega para cantar em Juazeirinho de tarde, busca tudo ali, sabe a população, os bairros principais, então já chega de igual, dá um Google, dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada, então é fundamental. Meu pai utiliza o Zap para fechar as cantorias. Hoje você não precisa, eu vou, por incrível que pareça, né? Eu vou lá em Soledade, na zona rural, para fechar a cantoria de dezembro. Você não precisa ir, porque o agricultor de lá já tem o Zap também. Fulano de tal, dá certo a gente fazer tal dia? Dá demais, tal dia. Manda o cartazinho para eu já divulgar aqui para o povo da família, para os grupos. É assim, funciona assim. Então, fundamental, fundamental. Hiponax, você falou agora em algo essencial. Para um bom poeta, seja ele declamador, violeiro ou embolada, o conhecimento é fundamental. Fundamental. Então, o cantador ele com 60 anos, 50, ele tem a bagagem antes da internet, que ele leu muito revistas, almanacs, como meu pai fez, como outros fizeram depois, até para combater Ivanildo Vila Nova. Aí junta com o que ele vai ali. Cara, eu estou na dúvida aqui sobre isso, vou dar uma pesquisada aqui. Então, é fundamental, o conhecimento é fundamental. Esse poeta tem que ser então não adianta ele estar com o celular na mão, até porque no festival como que a gente fez sábado, ele não vai cantar com o celular. Então de repente sai uma temática que ele não viu ainda, que ele não estudou. Aí ele sofre. Aí ele sofre. Então tem que ter o conhecimento vasto, para saber sobre o espiritismo, né? Para saber sobre a Umbanda, sobre o rio maior de determinado país, onde está acontecendo a guerra, a motivação dessa guerra. Então não tem como ali um momentinho, pessoal, que eu vou parar a cantoria para pesquisar aqui, não. Ele tem que ter, no mínimo, ali um certo conhecimento para juntar com o que ele atualizou. Eu fiz essa pergunta porque Ivanildo Vila Nova é, sim, um homem de uma grande bagagem de informação. Ele se preparou para isso? Sim. Preparou para enfrentar as feras da época, né? Quem eram os grandes? Dimas Batista, e, contrariando que muita gente disse, Pinto do Monteiro, não. Meu pai cantou uma vez ou outra com Pinto do Monteiro, não foi nem cantoria mesmo, um bairrozinho. Então tem essa história, fulano e tal, fez esse verso cantando com Vila Nova. Balela, mentira. Né? Então, Zé Alves Sobrinho, fera. Tem muita lenda, mas também tem muito fato. Não, o peso, o Ivanildo preparou-se para isso, para enfrentar Zé Alves Sobrinho, para enfrentar João Severo, Manuel Francisco, os Batista, esses. Está entendendo? Então, ele sabia a dimensão mais experientes. Mais experientes. Primeiro ele foi forçado a cantar. Ele não queria. Meu avô obrigou a meu pai a. Poxa. Você ser obrigado a cantar do tanto que ele canta, né? Já pensou? Parece que o seu avô tem uma visão do futuro. Então, e aí para superar os contemporâneos, Sebastião da Silva, Moacir, Geraldo Amâncio, a geração vindoura, e tanto é que Ivanildo tem 77 e continua cantando em alto nível
como cantor agora no estado contra o estado. Até sábado ele era o atual campeão, era o campeão de 2022, de 2021, perdão. Então, aí perdeu a coroa agora, sábado, às 23h42 de sábado. Quem é que julga? Cantadores, poetas, vencedores. Se vai de acordo com o que alguém está acompanhando pelo YouTube ou presencialmente, é outra coisa. Mas eles têm lá os critérios. São contratados para isso. São cantadores que poderiam estar cantando, como alguns estavam cantando em edições passadas. Então, só concluindo, Vila Nova preparou-se para isso. Tem 77. Nenhum poeta, e mesmo os contemporâneos, chegou no nível de Vila Nova ao ponto de estar cantando com cantadores de 25, no mesmo nível, e vencendo a maioria deles. E já tendo enfrentado cantadores de uma geração depois, da dele, da de 50, da de 60. Então, ele preparou-se para isso, para fazer história. Não estou falando sobre o pai, estou falando sobre o repentista, que é diferente em todos os sentidos. Você fala que você tem um rigor que lhe é peculiar e que esse rigor também você enxergou no seu pai, no trato com a poesia. Esse rigor também faz um diferencial para um bom poeta? Faz. Faz porque Ivanildo tem um monte de seguidores, por isso. A condução dele no tratado da cantoria, a seriedade, você não vê Ivanildo no verso dizendo pornografia, ou no popular putaria, como se diz, não. Ele não apela, ele segue de fato ali no assunto que é exigido. Então ele fez, e o conhecimento, o linguajar dele é diferente. Ele coloca muitas vezes as pessoas para buscarem, pesquisar o que foi que ele disse. E isso eu busquei. O rigor. Rapaz, quanto é a sua cantoria? Aquele telefone, naquela época era telefone fixo. Rapaz, eu vou por 2 mil, não era nem 2 mil, mas 2 mil. Mas rapaz, fulano vem por 800, pode levá-lo. Eu só vou por tanto. Então, eu sei o meu valor, sei o meu preço. Botar a ordem na cantoria, o horário. Cantoria era de 7 da noite às 7 da manhã, é um crime. Então, 4 horas, 5 horas de apresentação é muita coisa. Então, de 9 a 1, de 9 à meia-noite, eu fui pior que ele. Eu botei para 2h30 e 3 nas minhas apresentações, não no Festival Estado contra Estado, que passa dos limites, 3h30. Mas nas cantorias que eu promovo aqui no Clube do Repente, 2h30. Tá bom demais. Porque você pede um tema de saudade com 1 hora de cantoria, daqui a pouco o outro ouvinte pede saudade de novo, pede saudade de novo. É a mesma coisa, sertão é a mesma coisa. Não já ouvi uma vez? Não, porque o meu, a saudade é diferente. Não, saudade é saudade na poesia, né? É verdade. Tema de saudade, tema de sertão, então fica repetindo. É bom demais, então você tem que respeitar o cantador também. Como é que você vê o cantador, o poeta do futuro? Ele vai um pouco no lastro desse caminho que você está preparando, né? Já pegou uma moleza, né? Mamão com açúcar, para cantar na sua casa, depois que mandou uma carta, 3 meses após chegava lá, 2 dias antes, para o povo saber que você estava na casa de Ribamildo. Tem cantoria, viu? Avisava ali no boca a boca e tal. Ia da sede Pombal, ali para perto de São Bento, de pés. 30, 40 quilômetros a pé, né? Então, chegava ali um dia para descansar, a curar os pés, cantava, passava ali mais 1, 2 ou 3 para ir para outra cantoria a pé. Era assim, você não tinha transporte todo canto. Eu me lembro que nos anos 80, meu pai cantava na sexta-feira em Limoeiro do Norte, no Ceará, e para cantar no sábado era um sacrifício, porque só passava um ônibus a determinada hora. Hoje não, é tudo diferente, é mamão com açúcar. Cada um com um carro mais novo do que o outro. As redes sociais, quando é distante você vai de avião, você programa, você pode sair 3, 4 horas antes. Eu, quando conheço, e olha que eu apresento 80% dos festivais nesse Nordeste, e até fora. Então sei que eu posso sair de 2 da tarde de Campina Grande para estar em Mossoró 7 da noite. De carro, parando, tomando um cafezinho, tranquilo, festival de 9 da noite, pronto. Dorme ali, volta, pronto, é assim, é mamão com açúcar. Eu vejo o cantador, como o que aconteceu na pandemia, cantando nas lives, obrigatoriamente, mas cantando. Ninguém morreu de fome por isso. Nós não paramos. Eu fiz o Estado contra o Estado aqui em 2020 e 2021 num restaurante, por conta da pandemia, mas fiz. Poxa, é né, do que pode acontecer. Ponax, assim como a gente falava que a poesia ela é andarilha, né, dos mouros que atravessavam grandes partes da Europa, levando notícia através da oralidade,
dos bluesmen que carregavam É a sua bonito, eu não viola. sei dizer esse nome não, mas é bonito. Bluesmen. É. Eram os homens. E, aliás, eu fiquei do- sabendo por conta dele. Meu pai concordou também. Né? Legal isso. Eles Faz saíram, todo sentido. e eu vejo quando você fala dessa grande jornada que era ser um poeta de viola no passado, eu vejo que tem muita coisa preservada e graças a verdadeiros amantes que vivenciam, mas que divulgam cada vez mais esse grande patrimônio que é a poesia popular nordestina. E Ponax, eu gostaria de que você traduzisse, talvez, num verso, a importância da poesia para a vida do ser Hiponax. Só reforçando a questão de você disse que ainda enxerga muita coisa, tem uma coisa que não mudou na cantoria. Sim, talvez seja por isso que ela se mantenha firme e forte. Porque ela poderia... O cantador muda a roupa. A viola. Você tinha uma viola tradicional antigamente, dinâmica, como ele chama, com as boquinhas aqui. Isso. Hoje cantador, tem até cantador que tem guiola, que é guitarra misturada com viola. Poxa. Não passou muito, mas o cantador já colocou isso na cantoria. Então as violas cada vez menores, um investimento maior no som, né, da viola, são recursos. Agora, uma essência foi mantida, e por isso que a cantoria segue firme e forte. Quando alguém não entende muito de cantoria ou de poesia, que tem na memória afetiva um avô, um tio, eu gostava quando ouvia nos rádios a cantoria. Eu gosto, isso é alguém que não tem muito conhecimento, né? Mas para você ver a referência, a essência da cantoria. Eu gosto quando eles, aquelas brigas, então, o desafio, o improvisar, ele mantém a cantoria firme e forte. Isso não muda. Tem cantador que quando é dizimado pelo outro, o astral baixa mesmo? Claro, e principalmente no estado contra estado, que tem dinheiro em jogo. É mesmo. Baixa na hora. E o desafio estado contra estado é regra. O tema final, o mote, o derradeiro, o último, aos 45 segundos do tempo, é um desafio. O de sábado foi: seu azar foi topar na decisão com o astro maior da cantoria. Então, 600 pessoas na plateia, ali é o arremate, né? 2 cantadores equilibrados, até então, Hipólito Moura e Raimundo Caetano, então o mote final é decisivo. E quando o Raimundo, o ano passado aconteceu isso também, foi Raimundo e Vila Nova. Vila Nova fez um mote, olhando a roupa de Raimundo, achou que ele estava muito arrochadinho e soltou alguma coisa nessa linha, né? Você está arrochado demais, mas não está soltando o verso. Então abalou, a gente nota o semblante, está no YouTube, Raimundo abalou. E ali não acertou mais, perdeu. Esse ano a mesma coisa com o Hipólito Moura, ou seja, o sangue frio foi de Hipólito. Chamou ele de mosquito, coisa do tipo, que passou por Vila Nova na semifinal, não ia se engasgar com um mosquito. Então isso pesa para um cantador experiente, inclusive com o Raimundo Caetano. Então a gente nota, principalmente quem está acompanhando pelo YouTube, e quem tem experiência de palco, pesa. Então essa essência foi mantida. O improvisar e o desafio. Cantador nenhum sai de casa, moderno ou não, Felipe com 27, 28, ou Vila Nova com 77, Raimundo Caetano com 60 e pouco, ou Jefferson com 22, não sai de casa para perder para o outro. Quer pelo menos empatar. Eu vou para Campina Grande, vou ganhar lá meu cachê, eu posso levar uma sua de fulano tal, não estou nem aí. Mentira. Vai para ganhar o cachê e para no mínimo empatar. Essa é a essência da cantoria, isso não muda nunca. Quando mudar, acaba. Cara, eu estou tão encantado aqui, de coração, porque eu estou só lembrando do meu pai. Mas eu atrapalhei você, aí eu vou para o seu verso, né, que eu digo. À vontade. Pronto. À vontade. Pronto, então, depois disso, voltando para a pergunta dele, a questão de sintetizar através de uma estrofe. Minha coragem não some, meus sonhos ninguém deleta. A vida sem poesia, para mim, não é completa. Sou grato por existir, sou feliz por ser poeta. Você é encontrado nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais? Demorou um pouquinho, mas eu entrei, né? Acho que 3 anos só. Eu já tinha bem 7 ou 8 redes sociais. Instagram, Poeta Hiponax Vila Nova, acho que é isso. Poeta Hiponax Vila Nova 1. Todo dia tem estrofe, todo santo dia. 1º de janeiro tem. Carnaval tem, todo dia, questão de honra.
Você tem um programa na rádio também. Programa na Rádio Caturité, o Universo dos Versos, de 5 às 6 da manhã. Quem acessar pela internet também escuta. Isso, Rádio dos Neto, né? São 18 anos agora em fevereiro. E assim, tem no Instagram e no Face, né? E tem meu canal no YouTube também, com tudo que eu apresento nos últimos tempos, que eu promovo, tá? O Estado contra Estado tá lá, de sábado. Inclusive, nós vamos editar essa entrevista com trechos de cantoria, Ótimo, se você assim ótimo. autorizar. Já está autorizado. E você também tem CDs lançados. É. Eu Quem tenho quiser adquirir seu Hoje é seus pendrive, trabalhos. né? Eu não tenho mais Pendrive. não. Eu já fui para muito festival pelo cachê de apresentar ou de declamar e para vender meus CDs, né? E tem uma passagem interessante, você falando da sua admiração por Vila Nova, e eu estava numa banquinha de CDs em Buenos Aires, zona da Mata de Pernambuco, tá? E Vila Nova estava... São Silvestre de Bastidores, tá? Vila Nova estava separado do segundo casamento, já não era com minha mãe, 2003. E Macambúzio, triste ali, Buenos Aires, aquele peso de uma separação, e eu ali com a banca de CDs, né? E chegou um desses apologistas chato demais. Vila Nova, vou lá falar com ele. Rapaz, não vá não, eu vou lá falar com ele. Eu quis avisar, mas meu pai é... Você foi a placa de pare, né? bruto, né? E aí ele chegou lá. Vila Nova, e eu só daqui filmando. Me dê notícia de Campina Grande, tá lá, do mesmo jeito, mesmo canto, tudo em paz. Ronaldo Cunha Lima, rapaz, já morreu. Me dê notícia de João Marinho, pai, já morreu também. De Zé Gonçalves, também já partiu. De Juvenal de Oliveira, também. Rapaz, foi ficando, acabou subindo. Homem, pelo amor de Deus, dê licença aqui. Aí acabou. Aí veio de lá pra cá, pra banca de CDs. Rapaz... É Vila Nova, rapaz, é grande, como é gente, viu? É abusado demais, né? Eu disse, rapaz, eu também acho. E olhando aqui de lado, pensa num velho abusado e feio. É alguma coisa sua? Eu nunca nem vi, homem. Eu não sou obrigado a concordar. Vila Nova conta isso nos depoimentos, né? Então não tem mais CD de Pronax, né? Talvez você encontre pendrive aí com alguma coisa, mas tem no YouTube, tem muitos vídeos aí com minhas poesias. Aliás, no meu canal do YouTube tem minhas poesias, o começo da minha carreira lá, e tem os vídeos das cantorias e dos festivais. Essa eu queria pontuar com dois pontos que eu acho que eu corri longe, tão encantado que estava com o assunto poesia. A importância da sua mãe na sua vida, que tipo de importância ela tem, já que o pai é o poeta e a mãe. Ela sustentou, né? Ela foi a base, porque meu pai vivia no mundo, né? Permanece vivendo no mundo. Até a minha referência, eu era muito mais ligado à minha mãe. Era aquela, eu vim de uma infância que você ainda apanhava dos pais, né? De chinelo, mas apanhava, né? Quando não fazer nada demais, mas por chegar fora de hora. Né? Eu levei muita carreira do juizado. Né? Tinha uma rural em Campina Grande que perseguia as crianças. Então eu levava umas chineladas da minha mãe e de meu pai também por conta de jogar bola até tarde na rua, né? Acordando a vizinhança e tudo mais. Não recomendo isso, mas só para registrar. Então eu era muito mais ligado, talvez minha mãe batesse mais de leve, né? Então era o carinho, era o dia a dia, era mais presente. Viajava com meu pai quando era um grande festival e ela também ia, né? Então eu só vim perceber que eles não estavam muito bem na vida ali de casal, eu com 12, 13 anos, né? Mas até então meu pai trabalhava para sustentar, minha mãe era dona de casa, cuidava dos filhos, dava toda a atenção, encaminhava para a escola, vacinação e tudo mais. Então foi uma excelente mãe. Ela foi a sensibilidade que o poeta precisa. Isso, exatamente. Então, E nesse sentido, um completava o outro, né? E o segundo ponto, eu soube... E também, só um adendo, irmã de repentista. Irmã de O repentista. meu tio, irmão da minha mãe, é repentista e até hoje atua, Raimundo Borges. Então não tinha como... Dissociar uma coisa não da tinha, outra. de jeito nenhum. E a outra é que eu soube, por você, que seu pai, um patrimônio da nossa poesia, deixou Campina Grande muito recentemente. Você acha que Campina deve um reconhecimento, a dar tantos títulos de cidadão a pessoas que muitas vezes mal sequer passaram por aqui? Mas o seu pai, que tanto fez, a Campina deve um título de reconhecimento à obra do seu pai? Rapaz, eu não deixo... Veja o seu pai como o poeta que ele isso, é. Deve. Ivanildo é cidadão norte-rio-grandense, cidadão paraibano,
Mas não é cidadão. Mas não é cidadão campinense, sim. E muita gente atrela, e talvez isso, né? Quem tem essa obrigação de... Os vereadores, não é isso? Então, talvez possa atrelar. Não, e ele não é de Campina Grande, não. Para você ver né, a simbiose da coisa. Muita gente acha que Ivanildo é Campina. Não é. Não é. É Caruaru. E já morou aqui 3 vezes, saiu agora. Nunca me disse, mas eu sinto que ele carrega isso. Porque hoje, se eu faço o Estado contra o Estado, foi baseado no hiato do Congresso de Cantadores de Campina Grande. Né? Então, mas a referência boa de festivais até os anos 80 era o de Campina Grande. Então, quando eu vi misturar o festival com política, eu vou fazer o meu. Foi baseado nisso. Meu pai comandando uma associação aqui em Campina Grande. Meu pai fez vestibular aqui, não foi exercer a advocacia, mas fez vestibular aqui. Toda a referência que tenho da minha vida é daqui, porque ele brigava. Infelizmente é torcedor do Campinense, então o futebol também, a referência dele é aqui. Né? Eu sou Campina Grandense, sou torcedor do 13. Então isso aí ele não conseguiu, mas também nunca forçou, como nunca me forçou a ser repentista, deixar bem claro isso também. Né? Então eu acho que se deve isso a Ivanildo Villanova. Ora, às vezes o cara passa aqui, puxa um trio elétrico, é cidadão campinense. Agarra num time, é goleiro de um time, é cidadão campinense. Né? Traz uma empresa e consegue 800 empregos, vira cidadão campinense. E depois, quando passa aquela isenção de imposto, o cara se manda, inclusive levando todo mundo. Inclusive o título que ganhou de cidadão campinense. Eu não entendo isso, eu não entendo qual o critério, né? Qual o critério? Prefiro não entrar em outras searas, mas não entendo de forma nenhuma. Ponax, eu gostaria realmente agora de encerrar como um fã. E você falou de futebol, tem algum trecho, e eu acho que você vai lembrar, vai saber do que eu estou falando, de alguma declamação onde a paixão pelo futebol está presente nessas suas memórias? Eu gostaria que você pontuasse com algum trecho que nos trouxesse isso. Conviver também é conviver com a diferença. Primeiro eu vou contar aqui o que motivou uma frase bacana de Villanova no palco do teatro em 2005. Eu disse: quem tem um filho desse não precisa de inimigo. Era o 3º desafio Estado contra Estado. Sim, como você não era violeiro, você nunca foi desafiado. Não, mas tem na internet lá, chamando para esse evento, o Desafio Galo e Raposa. Sim. Ivanildo com a viola e eu sem, tá lá. Né? Aí, meu programa tinha uma audiência boa, era o primeiro ano do meu programa, e tinha muita essa coisa. Tinha a cantoria no São João de Campina Grande, que tempo bom, tinha a cantoria no São João de Campina Grande. E aí, tinha muito essa questão do 13 campinense. No desafio de 2005, eu levei os ouvintes até para levar o povo para o teatro. Disse: lá vai ter um desafio. Zé Cardoso, do Rio Grande do Norte, e Ivanildo, de Pernambuco. Galo e Raposa. Não vai valer pontos, porque era uma coisa direcionada. Mas vai ser um show após a primeira fase do festival. E assim foi, 5 minutos. Eu passei todas as informações para Zé Cardoso. Ele não morava aqui. Eu tinha que passar. O 13 estava no auge da Copa do Brasil 2005. Lembra? Foi 5º lugar, perdeu para o Fluminense. Beto, Wagner Diniz, um timaço. E o Campinense estava fazendo o Renatão, né? E era na época daquela novela América. Então Villanova se ateve a isso e eu passei todas as informações para Zé Cardoso. Até inclusive aquele negócio de respeito ao galo, mundiça. Passei tudo. E Zé Cardoso saiu melhor do que pai. E pai notou. Olha, Zé Cardoso mora no Ceará, como é que ele sabe tanta informação? Olhou para mim assim, aí as considerações, né? Aí Zé Cardoso, muito obrigado aí. Suas considerações, Ivanildo Villanova disse: quem tem um filho desse não precisa de inimigo, né? Que ele sabe que eu passei a informação. Eu estou tentando lembrar do verso que eu fiz com Villanova, né? Esse foi direcionado mesmo para o futebol. Né? No Minha Pátria Nordestina, que é meu trabalho mais recente, eu falo do futebol porque eu pontuo todos os estados do Nordeste, tá? E aí, pela inveja que eu tenho daquele bairrismo de Pernambuco, lá eles cantam o hino, eles defendem a bandeira, os times de lá, os de São Paulo e do Rio são segundo, é lá Sport, Náutico, Santa Cruz. Eu vou tentar lembrar a estrofe que aí fala no futebol, né? Sou defensor declarado de Dominguinhos saudoso, compositor fabuloso e sanfoneiro arretado.
Não pego time emprestado lá da região sulina. Minha trindade domina. Sou Náutico, Santa e Esporte. Eu defendo até a morte minha pátria nordestina. Tentar lembrar um direcionado para o Galo da Borborema, né? Para o 13. Tá lá no YouTube. Desafio Galo e Raposa, Hiponax Vila Nova e Ivanildo Vila Nova. Honrar a nação 13 anos. Meu né? pai muito magro, né? E aí eu fiz isso. Juntei assim, olhei para ele não gostou muito, né? E foi de improviso ali. Só você pensa um pouquinho antes. Com esse seu porte físico, o Senhor não encaliça. De fato é poeta bom. Não cometo essa injustiça, mas não encobre o meu sol. E falando de futebol, respeito o Galo Mundiça. Aí ele ficou meio assim, aí disse. Foi mais ou menos assim. Hiponax, muito obrigado por sua imensa, Eu que agradeço. ilustre participação. Essa é uma prova de que a poesia seguirá os seus trilhos, independente de quem fique na história e na memória. Os poetas são assim, bússolas, cartas apontadas para o futuro. E a você, que no futuro beber dessa fonte, tenho certeza que jamais esquecerá, seja em rima, seja em prosa. Esse é o nosso patrimônio. Até o próximo vídeo.